Bom dia de salvação em Cristo Jesus, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus celeiros, te dê bom ânimo para você prosseguir. Muitas vezes quando chega o final do ano, a gente vai fazendo aquela reflexão do que passou e das vitórias, das batalhas que vencemos com Jesus. E vai chegando também, o momento de fazermos planos. Mas, como diz Jeremias, nós fazemos planos, mas a palavra vem do Senhor, Nem sempre os planos que nós fazemos, que nós queremos, que nós almejamos, planejamos, temos sonhos, mas a última palavra é do Senhor, Então, que nós temos que clamar ao Senhor e pedir a Ele, que venha nos abençoar, E agradecer ao Senhor, Pelas lutas que passamos, por tudo que se passou, Que até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso estamos alegres, estamos na presença, estamos buscando, estamos persistindo. Nós temos que lutar para manter a aliança com Cristo, que a nossa aliança com Cristo seja uma aliança inquebrável, inviolável, haja o que houver, seja perca, seja dor, seja enfermidade, mas a nossa aliança com Cristo, ela tem que ser inviolável. Você vai se entristecer com as tragédias, com as situações, com a doença, vai chorar, mas não perca a aliança, não quebre a aliança, permaneça fiel ao Senhor, porque Ele é fiel em todo o tempo e a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, Eu vou deixar uma meditação aqui, depois eu vou louvar um louvor aqui, que eu sempre digo, que eu não sou cantora, não sou levita, eu sou adoradora. Eu gosto de adorar o Senhor, de louvar o Senhor. E aqui tem na minha Bíblia, a Bíblia da Mulher, é uma licitação à música, que tem um título assim, A Melodia do Coração. A música teve um papel importante no plano da batalha de Josafá contra os inimigos de Judá. Aquela música não apenas levantou a moral dos soldados hebreus, como também sinalizou a derrota dos inimigos de Deus. Ao erguerem suas vozes em cânticos, fiéis estão ingressando numa batalha espiritual. Davi usou sua habilidade musical para afastar-se do espírito maligno que atormentava Saul e o acalmava o rei. A música também era usada para criar um ambiente sagrado para a arca, o símbolo da presença de Deus. No tabernáculo de Davi, os Salmos 98 e 100 dizem: louvar a Deus com música de todo tipo. O louvor musical não se limita ao cântico, ao símbolo, trombeta, flautas, harpas. São instrumentos de louvores agradáveis a Deus. A música, para todos os cristãos, o coloca em seu coração uma melodia que lhe dá coragem para derrotar o mal e abre espaço para o Senhor. O louvor musical não se restringe àquele que tem talento ou formação específica nessa área. O grito da vitória na batalha nasce no coração, como adoração, e pode ser expresso por qualquer pessoa com uma melodia de louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Porque o meu companheiro, ele falava que eu não sabia cantar, que quando eu gravava um vídeo adorando ao Senhor, eu dizia para ele: eu não me importo, se eu não sei, porque eu não canto para você, eu não canto para a multidão, eu não canto para a plateia, eu canto para adorar o meu Deus,
o Deus que me criou, o Deus que me sustenta, o Deus que me coloca de pé todos os dias. A Ele sim, seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, porque Ele é o Deus da minha vida, é o Deus da minha salvação, a qual eu fiz uma aliança, que é até o último fôlego de vida. Amém? Vamos à melodia? Vamos ao louvor, à adoração ao Senhor, como seja, no seu entendimento. Espírito Santo, ore por mim, leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todos cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche o meu ser, pois de Ti eu quero ser. Espírito Santo, enche o meu ser. Aleluia, meu coração está pronto para Te servir, Senhor. Coração valente é aquele que não desiste. Coração valente é aquele que persiste, mesmo na dor, na enfermidade, no luto, ele não desiste. Esse é o coração valente. Circunstâncias dizem que não dá. Fala que você está tão perto de parar. Coração valente, assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir e para não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus.
Não quero contar da história que você morreu e por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar para fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas tua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tinha um irmão em Cristo Jesus, que Deus já recolheu, né? Que ele teve um problema cardíaco. Passou mal de repente, eu não sabia, foi para um hospital e teve que fazer, né? Teve que fazer um procedimento sério. E a igreja começou a orar, a interceder. E o Senhor, né, assim, o abençoou, né? E ele era presbítero e prosseguiu na obra do Senhor. E a sua esposa, sabiamente, ela ofertou durante um ano, uma vez por mês, um culto de gratidão ao Senhor, pela vida do esposo, pela cirurgia, pela vitória que Deus concedeu. E esse irmão, ele serviu a Deus por mais de 10 ou 15 anos. E depois, né, o Senhor recolheu, né, porque ele estava sofrendo, né, o problema. A cirurgia era um paliativo, né, e ele chegou ao pastorado, né, foi bem sucedido, graças a Deus, né? Porque ele era um homem temente ao Senhor. Mas chegou o momento do Senhor recolheu, né? Mas a sua família permaneceu ali. Deixou os filhos casados, com netos, sua casa estruturada. Aí isso me faz lembrar também do rei, né? Ezequiel, quando ele disse que recebeu a mensagem do profeta Isaías dizendo para ele cuidar da casa, que ele estava com uma enfermidade e que ele ia morrer. E ele clamou ao Senhor, né? E o Senhor concedeu mais 15 anos de vida, né? Não sei se ele permaneceu fiel ao Senhor, né? A Bíblia não relata, mas o meu amigo, o meu irmão, ele permaneceu fiel ao Senhor, ele e a sua casa. Servem ao Senhor até hoje, né? E eu fico encantada porque isso é um testemunho maravilhoso, né? E ela cantava esse louvor, né? Esse cântico escrito pelo Anderson Freire, né? Inspirado por Deus, eu creio, né? E Deus assim concedeu a vitória, né? E nós permanecemos e continuamos na adoração, servindo ao Senhor. Eu não estou mais na congregação, nem estou morando mais no bairro, mas eu tenho vivido, né, experiências maravilhosas com Deus, né? E eu sou muito grata ao Senhor, né? E estou vivendo um processo também, agradecendo ao Senhor a cada dia, né? Por tudo que o Senhor tem nos concedido, né? Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, nós queremos nos moldar, nos consertar, né? Tudo aquilo que a gente fez e queremos consertar o mundo, pelo menos começar da nossa casa, né? Usando com sinceridade, com verdade, né? Com pedido de perdão, né? Reconhecendo o que pecou, o mal que praticou, né? E para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja entendimento, para que nós viemos viver dias melhores aqui nessa terra, até quando o Senhor vir nos buscar, né? Que a nossa família, a família de sangue, tem a família espiritual, né? Mas a família de sangue é onde tem mais atrito, mas tem atrito também na família espiritual, né?
porque na família espiritual nós somos um corpo, como diz aquele louvor, um corpo bem ajustado. Tem que ser bem ajustado, mas nem sempre está bem ajustado, né? Como diz o louvor, né? Mas em Coríntios fala, né, que nós somos o corpo de Cristo, né? Então, se nós perdermos um membro do nosso corpo, o corpo não tem aquela habilidade que tinha antes. Então, nós precisamos um dos outros. Precisamos viver em paz e harmonia, buscando a presença do Senhor todos os dias, nos perdoando, né? Aceitando na medida do possível. Não aceitar não é você ser conivente com o pecado, ser conivente. Aceitar é você respeitar, né? Que Deus nos dá livre arbítrio, então cada um faz uma escolha, né? Mas que dentro da nossa família, mesmo que nós não somos um corpo harmonioso como tem que ser, mas que haja o respeito, né? Haja fé, que não venha um duvidar ou querer, porque eu tenho mais fé, porque o outro tem fé processa outra religião, porque eu tenho fé nisso, porque eu tenho fé naquilo, né? Tem uma parábola que diz, né, que Paulo plantou e Saulo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Então é o Senhor que vai trabalhar no meu coração, na minha casa, na vida dos meus filhos, na vida da minha parentela, na vida dos meus vizinhos, que eu oro sempre por eles, né? Pela rua, pelos vizinhos da direita, da esquerda, de frente, de trás, pelo governo. A nossa obrigação é orar, é interceder, é colocar na presença do Senhor, porque quem vai operar o milagre, quem vai fazer é Deus. Não sou eu, nem é você, entendeu? É o Senhor. A nossa obrigação é orar e interceder. E o respeito acima de tudo, né? Porque não é por força nem por violência, mas é o Espírito de Deus que convence o homem do erro e do pecado. E o Senhor é o justo juiz. É Ele que nos justifica. É Ele que julga a minha e a tua causa. Amém? Que Deus possa te abençoar, te dê um sábado de bênção abençoado, né? E que você possa, né, ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com o teu vizinho, com o teu próximo, né? Porque a melhor coisa que existe é a gente ter comunhão. Lembra naquela parábola de Eliseu, que a mulher, né, pediu a ele que os credores vinham buscar os seus filhos para pagar, né, a dívida do marido. E ela foi até o profeta e disse que não tinha nada. E ele ela perguntou o que ela tinha. Ela disse, não tenho nada. Mas depois ela lembrou que ela tinha uma vasilhinha de azeite, né? Muito pequena, né? Eu até não tenho aqui uma de barrozinha pequenininha. E ela tinha aquela vasilhinha ali que tinha pouco azeite. E ele disse, vai a teus vizinhos e pede vasilhas. E foram toda a redondeza, os filhos, e pediram vasilhas. E então ele mandou ela entornar o azeite nas vasilhas, vender, né? E ela foi enchendo até não ter mais vasilha. E o azeite não parava de brotar daquela minúscula botija. Então é assim o amor de Deus conosco, né? E Deus faz crescer, né? Que Deus vai multiplicar, né? Tudo em nossa vida, que Deus multiplique na tua e na minha também, né? Porque aquilo que eu desejo para mim, eu desejo para o meu próximo também. Amém? Que Jesus te abençoe e tenha um bom dia de salvação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus.